É porque tem muita gente que vai ficar aqui, né? Vai ficar mais forte. Só vem e vai, acabou. Não, eu vou por isso não, vou por alimentação. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Como está se colocando de pé? Muita felicidade estar aqui, né? Ceia do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Por mais que estamos no meio de uma situação difícil, muita gente chorando, muita gente triste, passando por problemas difíceis, né? Mas nós estamos aqui, estamos firmes em Deus, né? Porque sabemos que tudo vai passar, tudo vai ficar bem, e que sabemos que se Deus está num barco com a gente, tudo está bem. Amém. Amém? Vamos estar orando então. Senhor Jesus, amado Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, em Tua presença. Obrigada, Senhor, por cada irmão, Senhor, que aqui se encontra, Senhor, que se dispôs, ó Pai, a sair dos seus lares, ó Pai, nessa situação difícil, ó Pai, que estamos passando, para estar aqui, Senhor, juntos, ó Pai, te adorando, Senhor. Por mais, ó Pai, que não possamos, Senhor, estar nos abraçando, beijando, apertando, Senhor, a mão, Senhor, daquelas pessoas que amamos, dos nossos irmãos em Cristo. Pelo menos, ó Pai, estamos vendo eles, estamos vendo o sorriso deles, estamos, ó Pai, dizendo, Senhor, que estamos juntos, mesmo estando separados, mesmo estando longe um do outro. Estamos, ó Pai, juntos em oração, ó Pai. Sabemos que em breve isso tudo, Senhor, passará, ó Pai. E que a nossa união, Senhor, quando isso tudo acabar, Senhor, vai ficar bem mais forte do que já era, ó Pai. Porque nós somos, ó Pai, uma grande família, Senhor. Uma família em Cristo, ó Pai. Onde o Senhor é a cabeça e nós, Pai, somos os membros, ó Pai, do corpo, ó Pai. Senhor, te agradeço, Senhor, por tudo, Pai. Te agradeço pela semana, Senhor, que se passou e pela que está iniciando, ó Pai. Te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, porque o Senhor não nos deixou desanimar, o Senhor não nos deixou, Senhor, caído, Senhor, quando muitas vezes, Senhor, caímos no chão, mas o Senhor nos levantou, Pai. Ó Deus, te peço, Senhor, por esta noite, por tudo, Senhor, que vai acontecer aqui, cada oração, cada louvor, cada palavra, Pai, te entrego, Senhor, em tuas mãos, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, Pai, porque tu és o único merecedor, ó Pai. E que neste momento, Senhor, a gente venha se nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, para que o Senhor cresça, Senhor, em nós, ó Pai, para que exista, Senhor, em nós somente o teu Espírito Santo, ó Pai, e mais nada, Senhor. É isso, Senhor, que eu te peço, Senhor, já acreditando, Senhor, que vamos sair daqui, Senhor, hoje diferente, Senhor, de como entramos, ó Pai, e sim mais parecido contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, obrigada. Amém. Pode se sentar, irmãos. Mandou um alô pro pessoal que está em casa, assistindo a nossa live. Que Deus continue abençoando vocês, a família de vocês. Né? Quero dizer, estamos juntos, isso tudo vai passar, em nome de Jesus. Logo, logo estaremos juntos, nos abraçando. Quem me conhece sabe que eu amo abraçar, né, Mábia? Sou a menina do abraço. Eu realmente, cada dia que eu chego aqui, cada domingo que eu chego aqui, eu vejo pouca gente, né? Sinto muita falta de muita gente que eu não vejo há muito tempo, mas a gente entende, a gente tem que tomar os cuidados. Mas, olha, eu já avisei alguns, né? Vou avisar outros que quando a gente acabar isso tudo, gente, eu vou abraçar e vou apertar muito todos vocês, porque eu sinto muita falta. Vamos estar mais fortes do que nunca nessa, porque Jesus está com a gente. Amém? Os irmãos abrem, por favor, em Mateus 24, 35. Glória a Deus. E hoje nós voltamos, né, com as células com a manutenção, né, mas não está sendo precisa manutenção, mas a gente está dirigindo o culto. E hoje é a Lume e a Dínamo, né, e hoje eu estou aqui, a única, infelizmente, não aqui no culto, né, mas fazendo as coisas, a única que está aqui da Lume e da Dínamo, mas agradeço a Deus, né, por a gente estar aqui, por a gente ter reiniciado com isso. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. É uma palavra assim que tem tocado muito no meu coração e que é uma palavra que é para esse momento que a gente está passando, né?
estamos tristes, estamos chorando, afastados de pessoas que amamos. Mas uma coisa, irmãos, eu digo para vocês, isso vai passar. Assim como já passou tantas coisas que já aconteceram com a gente, isso é uma das coisas muito tristes, mas que em nome de Jesus já vai passar. Mas uma coisa não passa, é a palavra dele. E uma coisa que ele nos prometeu é que ele sempre, sempre, sempre estará conosco. Né? Em Josué mesmo diz, né? Seja forte e corajoso. É o que nós precisamos ser, né? Por nós e por quem nós amamos. Ser fortes e corajosos, porque sabemos que como tudo passa, os dias passam, a tristeza passa, isso vai passar, só que a palavra dele não vai passar. Então, se ele prometeu, vai se cumprir. E ele prometeu que estará conosco em todos os momentos. Então, eu confesso que acredito, sei que ele está conosco. Glória a Deus. Sei que ele está aqui neste momento, recebendo as orações, recebendo as palavras que estamos, os louvores, ele vai receber tudo. Eu sinto ele aqui. Somos poucos, mas somos os verdadeiros adoradores que ele está procurando. Né? Que ele disse que quando estiver voltando, ele vai procurar adoradores que adoram ele em espírito e em verdade. Então, que nós possamos ser esses adoradores em espírito e em verdade. A gente podia muito estar nas nossas casas, assistindo por lá, né? Só que a gente colocou na cabeça uma coisa. Precisamos estar com os nossos irmãos, por mais que não possamos estar tão próximos. Precisamos estar. Por isso estamos aqui. Então, assim, vamos ser fortes, vamos ser corajosos, tá? Os que estão em casa assistindo pela live, vamos ser fortes, vamos ser corajosos, porque daqui a um tempo a gente vai estar aqui juntos de novo, né? E vai ser tanta gente adorando ele em espírito e em verdade, que esse espaço aqui vai ser insuficiente. A gente vai ter que aumentar o espaço. Vocês creem nisso? Eu creio. Amém. Amém? Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês. Tudo passará, menos a palavra de Deus. Amém? Chama o Ministério de Louvor agora. Glória a Deus. Louvado seja teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu navegarei
Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser milita em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois teu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei ao menos o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei ao menos o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. E reinar o Espírito sobre a carne. E reinar o Espírito sobre a carne. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória, glória. Gostaria de chamar a Nádia, vai estar trazendo uma palavra de oferta neste momento para nós. Glória seja o teu nome, Senhor. Graça e paz, igreja. Amém. Vou trazer uma palavra em Provérbios 3, de 9 a 10. Provérbios 3, de 9 a 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares.
E Atos 20, 35, que diz que a maior felicidade é em dar do que em receber. Né? Neste tempo difícil, mas muitos têm conseguido ofertar a casa do Senhor, e nós sabemos que não há maior alegria do que contribuir para a obra do Senhor. Queria estar agradecendo aos irmãos que têm mesmo nesses tempos difíceis contribuindo na igreja, ofertando, devolvendo seus dízimos e ofertas. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar, agradecemos. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, meu Pai, por essa oportunidade, ó Deus, de poder contribuir para a tua obra, meu Deus, de fazer parte, ó Deus, desta grande obra, Senhor, que o Senhor nos incumbiu. Seja com os teus filhos, meu Pai, que venha transbordar, Senhor, os seus celeiros, ó Deus querido, e que não falte, Senhor, sobretudo, a tua presença nos nossos lares. Seja conosco, Senhor Jesus, abençoando aqueles que podem contribuir e aqueles também que não estão podendo. Venha abrindo portas, ó Deus, venha, ó Deus, fazendo a tua obra, Senhor, e a tua vontade sobre a vida de cada um dos seus filhos. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queria ressaltar também, quem quiser contribuir ou depositar, durante a semana pode estar procurando Adriano ou Gilberto. Amém. Maravilha. Boa noite, pessoal. Amém. Graça e paz. O amor de Deus, que a sua misericórdia esteja permanente em nossas vidas, em nossos corações. Estamos felizes de poder estar hoje com um número maior aqui hoje. Para quem está nos assistindo à transmissão, nossa igreja ela reúne numa chácara, numa casa com espaço aberto, e por isso nós podemos reunir parte dos irmãos. Nós convidamos aqueles que estão bem, em umas condições favoráveis. Nós não estamos transgredindo os critérios estabelecidos pela instituição, né, de saúde. Nós estamos mantendo uma distância, as cadeiras distantes, não tem um grande número, acho que no máximo 20 pessoas estão reunidas aqui hoje, não sei se alguém aqui já contabilizou, pode me ajudar. E as cadeiras bem afastadas, na varanda, a gente tem uma área muito espaçosa aqui, na lateral, atrás. Os cultos eram realizados dentro da casa, mas nós passamos a realizar aqui fora, mesmo com o número resumido, como a gente tem feito nesses últimos domingos. Como se trata de ceia, e a gente sabe que quem não está assim, numa situação de risco, pode ir no mercado, pode até trabalhar, como o meu caso, que eu trabalho com representação comercial, sou vendedor, eu saio, estou na rua todos os dias trabalhando, e também saio para caminhar, para correr, até porque isso é importante nesse momento. Se você ficar só dentro de casa, você pode pirar, enlouquecer, você pode não morrer de vírus, mas você vai ficar bitolado, neurótico, só vendo notícia ruim, principalmente se você não desligar seu aparelho de TV ou dar uma pausa nas redes sociais quando só falam de desgraça. Então é importante você dar uma saída, faça uma caminhada, tomando a devida precaução. Então, obrigado, minha querida, sendo celebração de ceia, nós convidamos os irmãos que podem, alguns vieram, estão aqui conosco. Nós estamos aqui com pão, com cálice e também com frasco de álcool em gel do lado, né? Ninguém vai tomar o álcool em gel na Santa Ceia, mas a gente vai higienizar as mãos, né? E vamos partir o pão com o guardanapo, com o papel, de uma forma bem higiênica, como sempre fizemos, mas agora com maior critério ainda, por causa do momento. Porém, como bem falou a irmã Isabela, que é líder da nossa célula de adolescente, a nossa estabilidade está na palavra de Deus, a nossa confiança está na palavra de Deus, porque vão passar os céus e a terra, como ela bem falou, mas a palavra de Deus não, ela dura para todos sempre, ela permanecerá para todos sempre. E eu gostaria de dar ênfase a esse tema, né? Eu gostaria de ler com vocês, na mensagem dessa noite,
Deuteronômio, capítulo de número 6. Deus tem falado muito comigo. Na minha leitura devocional, eu estou lendo Deuteronômio. E do Pentateuco é o livro que eu mais me delicio, porque ele é praticamente um resumo de todos os outros livros que contêm a lei. Começa em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele faz uma compactação. É tanto que o significado do nome Deuteronômio no grego, na tradução na Septuaginta, que é do hebraico para o grego, quer dizer segunda lei. A segunda lei. Não é porque é outra, uma próxima, não, mas é a mesma que foi falada em Êxodo, Levítico, Números, só que de forma mais expansiva, explicada e de uma leitura mais, vamos dizer assim, melhor de degustar. E eu falando com Cláudia, com minha esposa, falando isso, olha, eu amo ler Deuteronômio, porque a ênfase que Deus usa Moisés para falar sobre a importância de amar a Deus, que é o grande mandamento, é o que nós vamos falar aqui hoje, de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças. Ele deixa bem claro que a forma de nós praticarmos isso é observando a palavra, é guardando os mandamentos, é obedecendo, é nos apegando a eles. Então, eu quero convidar você que está aqui, antes que eu esqueça, mandar um beijão muito especial para a senhora mais linda da cidade de Nova Olinda, lá no estado do Ceará, minha cidade natal, que é a minha mãe, Dona Araninha. E ela está assistindo o culto. E se eu não mandar um alô para ela, o negócio não fica legal para o meu lado, né? Então, um beijão. A Márcia, também minha irmã, que está com ela. A Malu, que está no Rio. Toninha, minha cunhada. Algumas pessoas já estão aqui, lá do Ceará, do Rio, já dando um alô aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Todos vocês que estão aqui, os irmãos que estão em casa, que vão participar da ceia em casa, aqui da igreja. Que Deus abençoe a vida de vocês. Capítulo 6 do livro de Moisés, quinto livro de Moisés, Deuteronômio, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: ouve, Israel, Deus é o único Senhor. Desculpa, repetindo. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, estarás no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás, amarrarás, como sinal na tua mão, no teu braço, e por frontal entre os teus olhos, ou seja, na tua testa. E as escreverás nos umbrais da tua casa, ou seja, no batente da porta, e também nas tuas portas. Amém. Só até o versículo 9. Meus amados, Jesus, quando alguém perguntou para ele, lá no capítulo 22 de Mateus, sobre qual era o mandamento mais importante da lei, Jesus, ele disse, toda a lei e os profetas se resumem em um mandamento. Em um mandamento. Lá, a partir do versículo 37, está esse relato, quando ele é indagado pelos fariseus, qual é o grande mandamento. Jesus diz, toda a lei e os profetas se resumem em amarás, pois, o Senhor teu Deus. Ele cita aqui o texto que eu li para vocês.
de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, se compactam, se resumem toda a lei e os profetas. Jesus é Deus, ele é dono de toda a sabedoria, de toda a sapiência, então ele foi muito, vamos dizer assim, sábio, assertivo ao fazer essa simplificação. Alguém pode dizer, poxa, ficou fácil então, porque eu não preciso ler os 66 livros da Bíblia, é muita coisa para me ler, para me aprender, para me guardar, eu só tenho que ler esses dois. Então, se eu ler esses dois e aprender esses dois, eu já estou tranquilo. Não é bem por aí, queridos. A partir do momento que você ama a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força, você vai amar tudo o que ele ensinou. Tudo o que ele ensinou. Tudo que foi escrito a respeito dele. Inclusive o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, os Evangelhos, o livro de Atos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais, o Apocalipse. Você vai devorar tudo. Você vai se alimentar de tudo. Você vai valorizar tudo, porque eu amo a Deus. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse, não sejais insensatos, mas procurai saber qual é a vontade do Senhor. Do Senhor. Amém? Quando Deus ele ordena a Moisés para falar isso ao povo, ele é muito criterioso. Nós poderíamos até dizer, Deus ele foi muito exigente. Não sei se você observou, pegou o detalhe da leitura que eu fiz aqui essa noite. Não sei se você observou. Amar a Deus implica em você ter os mandamentos de Deus e guardá-los. Jesus falou isso lá no capítulo 14, versículo 23, se não me falha a memória, de João. Ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Deu para captar? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Por que Jesus falou aquele que tem e o que guarda? Porque é possível ter e não guardar. É possível a pessoa estudar, conhecer, entender, interpretar de uma forma correta, coerente, ter uma boa exegese das Escrituras, ser esforçado e assim mesmo não obedecer, não guardar. Mas é impossível você guardar sem os ter. Deu para entender? Amém? Nós precisamos, para obedecer, primeiro os ter, ou seja, os conhecer. Absorver. É por isso que ele diz que para amá-lo, a forma prática de amá-lo é guardando de todo o nosso coração os seus princípios, os seus mandamentos. E ele não negociou isso. Ele foi enfático. Ele disse o seguinte, como que você vai fazer? Primeiro, você vai guardar. Segundo, você vai inculcar na cabeça do seu filho. Você vai inculcar aos seus filhos. Olha como é que Deus exige isso aqui. Pastor, isso não é na lei, isso não vale para a nova aliança. Por que não, queridos? Como que não? Nós sabemos que o maior mal hoje que existe na igreja, naqueles que se dizem povo de Deus, é exatamente por negligenciar, procurar conhecer a Deus através das Escrituras. Está cheio de heresia, está cheio de igreja aí, de gente perdida, está cheio de jovens, de moças, de rapazes, de famílias inteiras se perdendo, errando o caminho, por não conhecer a Deus através das Escrituras. Pessoas boas e bem intencionadas. Pessoas achando que estão fazendo certo, mas não estão. Por quê? Porque ainda que esteja cheio de boas intenções e até fazendo coisas boas, se está fazendo fora da palavra de Deus, infelizmente é para a própria condenação. Não existe meio termo.
Deus ele foi criterioso. Inculque na cabeça dos seus filhos. Ou seja, ensine com persistência aos seus filhos a palavra de Deus. Aí como foi? Será que o que Jesus espera, o que Deus espera aqui quando falou com Moisés para nós incutir isso na cabeça dos nossos filhos é simplesmente trazendo na escola bíblica, na escola dominical, entregando a responsabilidade deles aprender no culto de domingo, numa transmissão, porque, me desculpa a sinceridade, queridos, é diferente. Eu sei que muitos irmãos não estão podendo vir, mas assistir um culto em casa pela transmissão e estar aqui presente é diferente. É ou não é? Vocês estão aqui, concordam comigo? Quer queira, quer não, nós seremos tentados a de vez em quando, não tem ninguém me vendo, deixa eu abrir aqui o WhatsApp para ver aqui se tem alguma mensagem. Não tem ninguém me vendo, eu vou aqui na hora da pregação, do louvor, vou no banheiro. Não tem um pastor chato para chamar a atenção lá na sua casa. É ou não é? Não, eu vou ficar aqui de qualquer forma. Tá lá igual no sofá, não levanta, não dá um amém. É diferente. Então, cuidado para que esse momento não seja usado por Satanás para deixar-nos fastiosos da igreja, da comunhão, de estar ouvindo e nos alimentando da palavra de Deus como igreja em conjunto. Amém, amados? Amém. Então, a forma que Deus orienta-nos não é terceirizar a educação religiosa e espiritual dos nossos filhos para a igreja, para o pastor, para o professor de escola dominical. Não, não. Deus diz aqui, ensine, inculque na cabeça dos seus filhos, ensinando eles quando vocês estiverem sentados em suas casas na hora da refeição. Ensina os seus filhos quando você estiver andando pelo caminho, você está na rua, andando, passeando, caminhando, seus filhos ensinando a palavra. Ensine a ele quando você acordar de manhã e quando você for dormir à noite. Olha só o critério, querido. E você, sabe o que você vai fazer? A orientação de Deus. Não tem lá os batentes da porta, né? Nós chamamos aqui o quê? Caixonete. Escreva a escritura lá. Escreva na sua porta, para toda vez que você entrar e sair, você ler, você lembrar. Amarre nos seus braços, nas suas mãos, trechos das escrituras e na sua testa. Os judeus, eles tinham os chamados filactérios. Eles usavam nas suas tranças, às vezes na sua cabeleireira, ou nas suas vestes, nas orlas das suas vestes, trechos das escrituras, caixinhos com trechos das escrituras, que eles andavam, daqui a pouco ele puxava aquele pergaminho e lia texto das escrituras para que guardasse. Amém? Amém. Aí Jesus disse lá onde eu falei para você em João 14, 23, ou é 21 ou 23, ele disse, aquele que os tem e os guarda é este que me ama, será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Me mostrarei a ele. Engraçado que nesse intervalo Jesus está ensinando isso, aí um dos seus discípulos, o Judas Tadeu, sem seu Iscariote, fala com ele o seguinte, mestre, como é esse negócio que o Senhor vai se manifestar ao nós e não no mundo? Pense numa pergunta fora de contexto. Foi essa que esse Judas fez para Jesus. Jesus deve ter olhado para ele e disse o seguinte, não disse nada sobre o que ele perguntou, simplesmente disse, aquele que me ama guarda a minha palavra. Repetiu a mesma coisa. E eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Aleluia. Quem não guarda a minha palavra não me ama. E ponto. E ponto. Não existe, queridos, uma fé verdadeira sem guardar a palavra de Deus. Não existe amar a Deus simplesmente cantando músicas emocionantes que mexem com a nossa alma, mas não se ter prioridade com a palavra de Deus. Esse amor não é verdadeiro. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Algumas pessoas que professam uma fé cristã têm, de uma certa forma, se alarmado com esse problema. Mas só que
A nossa preocupação, querido, quando nós conhecemos a palavra, porque uma coisa é certa, quanto mais você se aproxima de Deus, através da palavra, em oração, em busca, mais você sabe o quanto você é pecador e falho. Mais você vai conhecer os seus pecados, as suas falhas, e mais você vai arrepender, pedir perdão e buscar consertar a tua vida na presença de Deus. Duas coisas acontecem. Ou o pecado, o seu pecado, presta atenção nisso. Se você não tem vontade de ler a Bíblia, é pecado. É pecado. Ah, pastor, mas eu não estou roubando, eu não estou adulterando, eu não estou matando. Não, essas coisas não são pecado. Isso é o cúmulo do pecado. Isso é o absurdo do pecado. Então, quando você não tem vontade, quando nós estamos simplesmente acostumados, acomodados, sem ir à palavra de Deus todo dia, é o pecado que já nos cegou, já nos dominou. A pessoa voltou ao velho homem. Porque quando você busca na palavra, queridos, e nem sempre nós vamos com vontade. Nós estamos concluindo um propósito de oração, de jejum, junto com a nossa sede lá em Guarapari. Glória a Deus por isso. E o pastor Rafael, ele mandou uma mensagem muito interessante falando sobre jejum. Ele disse: o jejum não é para mudar Deus. Seria uma loucura a gente achar que a gente vai fazer um jejum para mudar Deus. O jejum muda nós. A partir do momento que você se coloca em jejum, em oração, em quebrantamento, na palavra, a sua vida vai sendo transformada. Amém, amados? E muitas pessoas acabam espiritualizando e dizendo: eu vou fazer se Deus mandar, eu não vou fazer porque o presidente mandou. Ninguém faz isso, pelo menos nós aqui. Nós não estamos fazendo isso porque o presidente da República mandou, ou porque algum outro pastor, ou porque o nosso pastor está fazendo isso porque a Bíblia Sagrada manda nós fazermos isso. Amém, amados? Isso é mandamento e a gente já vem fazendo. Tem 8 dias que a gente teve um propósito de 24 horas, amém? Para a glória de Deus. Então a gente está dando continuidade e louvamos. Queridos, o diabo não vai mandar você jejuar e orar. Ah, mas o presidente ele não é convertido. Isso é com ele Deus. Entenda uma coisa, o diabo não manda ninguém orar e jejuar. Ainda que a igreja, a gente sabe, no Brasil, no mundo, precisa se consertar. Aleluia, se não for por jejum e oração, não vai ser por nada. A gente sabe que precisa, mas a gente sabe que é um despertar, sim, em nome de Jesus. E não é para mudar Deus, é para nós mudarmos. É para nós melhorarmos. É para a gente não ficar com medo da morte por causa de um vírus, por causa de uma pandemia. Não, queridos. A gente sabe que a Bíblia fala de tempos difíceis. Eu volto a falar sobre o período da grande tribulação. Que Deus seja louvado se a igreja subir antes desse período. Nós sabemos que há possibilidade, há versículos. Eu já estudei bastante a linha pré-tribulacionista, foi a primeira que me apresentaram escatológica. Mas a gente vai pesquisando também, existe outra linha de interpretação pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, que todas são pré-milenista. E o fato é que se um cristão ele não tiver com o coração ardendo em amor por o seu Deus, a ponto de dar a sua vida, o seu sangue por Jesus, ele não é digno de Jesus. Ele não é digno do céu. Não é porque ele vai fazer por merecer o céu. Não. A gente não merece, ainda que a gente desse o nosso corpo para ser queimado em sacrifício, nós não merecemos por sermos pecadores. É tudo mérito de Cristo. Mas agora uma alma, um cristão, alguém que se diz ter fé em Cristo e se abalar, queridos, o que é feito do sangue dos mártires que morreram durante o período da igreja primitiva.
O que é feito do sangue daqueles que precederam a igreja primitiva, dos pré-reformadores, dos reformadores, da igreja hoje no Oriente Médio, em países totalitários como a China, como a Coreia do Norte, países comunistas, diabólicos, que o seu Deus é o dinheiro, é o poder, é o próprio diabo, que perseguem a igreja é subterrânea, a igreja é escondida, e muitos cristãos têm sido mortos, têm se visto seus filhos, suas esposas sendo estupradas, e mesmo assim o Senhor os ama, os guarda, e agora nós aqui no Brasil estamos assim simplesmente nos prendendo em nós mesmos e perdendo essa grande oportunidade de falar para o mundo inteiro que o Senhor é Deus. Não, 1000 vezes não. O Senhor não nos tem dado espírito de covardia, não, mas de intrepidez, de ousadia, de fé. Aleluia. Para proclamarmos que o Senhor é Deus e não está. Jesus disse: não se preocupe com o que pode matar o corpo. Não se preocupe com o que pode matar simplesmente o seu corpo e depois não pode fazer nada com a sua alma, mas tenha temor, tenha medo, tenha temor, respeito e reverência àquele que tanto o corpo como a alma pode matar e lançar no lago que arde com fogo e enxofre. Tema a Deus. A nossa vida está na mão dele. Pregamos aqui alguns domingos. Não cai um cabelo da nossa cabeça sem o consentimento do Pai. Todos eles estão contados. O Senhor cuida de nós. E nada foge dos seus decretos, do seu propósito. Nós confiamos no Senhor. No Senhor. Mas vamos levar o nosso Deus a sério, queridos. E assim a nossa fé estará firme. Através da palavra. Você lembra de Mateus 7? A partir do versículo 24. A partir do versículo 24, Jesus conclui o Sermão do Monte, que ele começa no capítulo 5. Discorre pelo capítulo 6 e conclui no final do capítulo 7, falando essa parábola. Jesus diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, ao homem sensato, que construiu a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e bateram com força, com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e as não observa, não obedece, compará-lo-ei ao homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Igualmente, transbordaram os rios, caiu a chuva, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e o que aconteceu? Ela caiu. E foi grande a sua desgraça, a sua ruína. Amados, preste atenção no que eu vou falar. Você que está me ouvindo aí. Uma fé que está fora desse princípio de guardar a palavra, de obedecer a palavra, de buscar a santidade na palavra, a obediência na palavra, é uma fé hipócrita, é uma fé ilusória, é uma fé enganosa, é uma fé cujo final dela é o inferno, o lago que arde com fogo e enxofre. Qualquer outro tipo de fé, que não seja esse aqui de Mateus 7, 24 em diante, de ouvir a palavra e guardar, é uma fé falsa, é reprovada aos olhos de Deus. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Amém? Amém? Ele tem compromisso, ele ama aquele que o ama. Mas Deus amou, a Bíblia diz lá em João 3,16, amou o mundo todo, todos os pecadores. Todo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, de fato. Mas não use o texto fora do contexto. Para você ler, entender João 3,16, você tem que ler todo o capítulo de João 3. E lá no final do capítulo, o último versículo do capítulo 3 de João, o versículo 36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que rejeitar o Filho, a vida não permanece nele, mas o que está sobre ele é a ira de Deus. Ou seja, Deus ama o pecador. Deus deu a vida de seu Filho pelo pecador. Deu, com certeza. Ama, com certeza. Mas quem é que tem a vida eterna? Aquele que nele crê. E aquele que nele
crer de fato, de forma salvífica, vai guardar os seus princípios, os seus mandamentos, os seus propósitos, os seus decretos. Vai esforçar-se. Aleluia. Queridos, faça um teste. Você que está em casa, faz um teste. Você que está de quarentena, faz um teste. Quanto tempo do que você tem ficado em casa você tem investido em ler a palavra de Deus, em estudar as Escrituras, em oração? Quanto tempo? Quanto tempo você tem gastado em sua casa nesses dias, já mais de 20 dias? Alguém tiver a contabilidade aí, me passa, por favor. Quanto tempo? Ou você passa horas e horas na Netflix vendo uma série que não vai te levar a lugar nenhum. Ou você passa horas e horas vendo coisas. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas eu estou falando de prioridade. Então, se a gente, mesmo Deus, de uma certa forma, está usando essa quarentena, mesmo apesar dos excessos, Deus está usando para mostrar que nós não lemos a Bíblia não é porque não temos tempo, mas é porque não amamos a Deus. É dura essa verdade, mas é uma verdade. Nós não amamos a Deus. E amor não é sentimento, amor é mandamento. Aleluia. Senhor, eu sei que eu não estou com vontade, mas eu vou orar. Eu vou ler, eu vou meditar, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, mas eu vou me aprofundar e depois você vai fluir. Porque é tremendo, queridos. Não tem coisas mais fantásticas na face da terra do que a palavra de Deus. Estava refletindo em Deuteronômio. Deuteronômio é um discurso só de Moisés. E Moisés começa do capítulo 1 ao capítulo 4, até o versículo 44, falando sobre o que Deus fez por eles, até aquele momento. Imagina só, quando Moisés está escrevendo Deuteronômio, ou citando para algum escriba escrever, Moisés está ali em Moabe, não me fala a memória, na campina de Moabe. Já passaram 40 anos no deserto. Toda a geração incrédula e perversa morreu no deserto porque desobedeceram ao Senhor. Agora é uma geração nova, só estão vivos os que eram na época que eles saíram do Egito, de 20 anos para baixo. O restante morreu tudo, é uma geração nova. Moisés também ele não vai entrar na terra prometida, mas eles já tiveram algumas conquistas. E já começaram a derrotar alguns inimigos que estavam aquém do Jordão. Por exemplo, Og, rei de Bazã, Seom, rei dos... Fugiu o nome agora da nação. Eram reis poderosos. Só para você ter ideia. No capítulo 3 de Deuteronômio, Moisés diz que a cama do rei dessa cidade, ela tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Pensa no tamanho dessa criança. Eram homens poderosos, eram guerreiros, eram gigantes, eram dos descendentes dos Enaquins, Refaíns, uns nomes assim que eram aqueles que a Bíblia fala a respeito de um cruzamento misto e nasceram gigantes, homens poderosos na batalha. Eram nações 300 vezes mais fortes e mais poderosas do que Israel, mas Deus usou aquele povo que saiu do deserto, do Egito, para derrotar essas nações, para mostrar que ele era Deus, e começou até a dar as terras para ele ali, milagrosamente, de forma sobrenatural. Moisés começa a lembrar, olha, lembrem-se que vocês comeram 40 anos um pão, um maná que vocês não conheceram, porque vinha do céu. Vocês beberam água de uma rocha no deserto, 40 anos. Se lembrem que vocês andavam e as pernas de vocês não inchavam, a roupa de vocês por 40 anos não desgastou. Você vê que eu cuido, eu sou Deus. Lembrem-se que eu tirei vocês do Egito sem vocês precisar mover uma palha. Eu humilhei Faraó e todos os deuses do Egito com as 10 pragas. Eu abri o Mar Vermelho e vocês passaram a bem enxuto. Lembrem-se disso que eu fiz por vocês. Moisés está resumindo aqui. Está falando sobre tudo o que ele fez
para o povo de Deus. Agora, a coisa mais fantástica que eu acho é quando Moisés diz, olha, lembre-se que quando que Deus há entre as nações, que se revele para o seu povo como Deus se revelou. Porque Deus fez o seguinte, queridos. Deus falava com Moisés no Monte Sinai. Então, Deus mandou ele levar todo o Israel e acampar-se ali ao redor do monte e ia falar com todos. O Monte Sinai fica no deserto do Egito. É um monte de mais de 2 quilômetros de altura. Mais de 2.000 metros de altura. Moisés subia nele e Deus ali deu a lei para Moisés. Só que o povo todo, a nação toda ficou ao pé do monte e Deus desceu ali, queridos. A Bíblia diz que o monte pegava fogo, trevas, trovões, sonido de buzina, de trombeta. E Deus começou a falar com o povo decálogos, 10 mandamentos, e todo mundo ouvindo, e o povo ficou tudo com medo, aterrorizado. Ao ponto de ele chegar para Moisés, não, Moisés, nós não suportamos, deixa Deus falar só contigo e tu passa para nós a mensagem de Deus. E Moisés agora em Deuteronômio, isso foi lá no princípio, tá? Quando saíram do Egito. Quase no princípio. E Moisés agora está falando, lembrem-se que Deus há entre as nações que faça isso. Uma maravilha, se mostrar para quase 2 milhões de pessoas, porque eram mais de 600 mil homens preparados para a guerra, fora mulheres e crianças. Então dá um total de mais de 2 milhões e Deus se revelou. Então esse é o Deus Todo-Poderoso. Por isso ele está dizendo aqui, antes dele falar o que ele falou aqui no capítulo 6, Deus está falando para eles, olhe o que eu fiz por vocês. Agora olhe também o que eu espero de vocês. Amém? Amém. E nós entendemos com isso, queridos, que Deus ele fez tudo por nós. Ele pagou um alto preço na cruz pelos nossos pecados. Ele nos deu, ele nos comprou, ele nos redimiu. Jesus lá na cruz suportou todo o peso da ira de Deus que era para nós, todo o peso do inferno, da condenação, ele suportou por nós. Agora o que ele espera de nós? Ele espera de nós obediência, que o amemos de todo o coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Deus. Por que eu vou medir esforço, então, para fazer a vontade de Deus? Por que eu vou me vender o pecado? Observe que Israel, infelizmente, na geração pós-conquista, pós-Josué, esqueceram dos mandamentos. Eles não fizeram isso. Os mandamentos, resumidamente, o decálogo era o que não tem outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não se prostre diante dela. Deus adverte, olha, cuidado, não tenha outros deuses, não façam ídolos, imagens de escultura, porque eu sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Porém, faço misericórdia a até 1000 gerações dos que me amam. E o Senhor começa a dar os seus mandamentos. Ele disse, olha, não tome o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Guarda o dia de sábado. Não faça obra servil nele, mas separe só para adorar ao Senhor. Obedece e honra os teus pais, para que você viva bem e teus dias se prolonguem na face da terra. Aí Deus fala, não mate. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o animal de carga do teu próximo. Guarda esses mandamentos. O Senhor dá um decálogo, 10 mandamentos, dá princípio, dá ordenança, mas o povo esquece. A primeira coisa que o povo começa a fazer, depois que Josué morre e surge uma geração que não conhece ao Senhor, eles começam a construir deuses para si. E eles começam a adorar seus deuses, a sua imagem, a sua semelhança. E preste atenção uma coisa, povo de Deus, você que está me ouvindo, quando nós não conhecemos as Escrituras, o Deus das Escrituras, nós adoramos um Deus que é da nossa imaginação. É nós que criamos. É nós que imaginamos. O nosso Deus, o Deus que adoramos, tem que estar de acordo com as Escrituras. E preste atenção uma coisa, nem tudo que Deus quer, fala, vai muitas vezes de contra aquilo que a gente tem como conceito. Eu acho que está errado. Se é Deus que está falando e fazendo, é o certo e ponto final.
Amém? Nós vivemos numa sociedade humanista, numa sociedade totalmente corrompida, hedonista, em busca do seu prazer, do seu ego. Por isso, se quer moldar o Deus de acordo com os nossos pensamentos. Mas não, Deus é Deus, Ele tem princípio, Ele tem uma meta, Ele tem mandamentos, e nós só temos que humildemente nos render e obedecer. Aleluia. Pastor, isso é legalismo. Não. Sabe o que é legalismo? Legalismo é você achar que vai para o céu porque você obedece à lei de Deus. Isso é legalismo. Legalismo é você fazer para ir para o céu. Isso é legalismo. Não, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou dar esmola, eu vou orar, eu vou jejuar para me merecer salvação. Isso é legalismo. É o que a Bíblia chama de legalismo. Agora, obedecer à lei, os princípios de Deus, os mandamentos do Senhor, isso não é legalismo, não. Isso é amar a Deus de todo o coração e de toda a alma e de todo o entendimento. Sim, queridos. Jesus não aniquilou os mandamentos. Pelo contrário, ele ampliou. Quando fala de adultério, a Bíblia diz que não deve adulterar. O que adulterar está sujeito à morte. Aí Jesus fala o que lá no capítulo 5 de Mateus? Ele diz o seguinte: na lei está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, nem olhe com uma intenção impura para uma mulher, para uma pessoa de sexo oposto, porque se você olhar e cobiçar, você já adulterou, você já está sujeito à condenação eterna. Será que nós ficamos sem mandamentos? Não. Jesus disse, na lei está escrito, não matarás, antes eu vos digo, nem se ire. Você está irado contra o seu próximo, seu irmão, você está querendo ver o mal dele, você já o matou, você é homicida. Então Jesus não descartou mandamentos, pelo contrário, ele ampliou. Ele deixou bem ciente que a responsabilidade nossa pelo que ele fez é maior. Então nós devemos o quê? Amá-lo, guardando os seus mandamentos. É isso que Deus espera de nós. É o mínimo que Ele espera de nós. E a promessa dele é gloriosa para nós. Ele vai estar conosco. Não importa, queridos, o que acontecer, Ele vai estar conosco. Não importa se a gente vai sofrer o que tiver de sofrer, mas Ele vai estar conosco. E nossa satisfação e alegria tem que ser isso. E como se adquire isso? É no dia a dia. É você entendendo que Deus é um Deus de amor. Sim, Ele exige de nós obediência. Mas Ele é um Deus de amor. Ele sabe que todas as vezes que nós falhamos e nós nos arrependemos, Ele está pronto a nos perdoar e nos ajudar. Amém? Amém. Até porque não é por obras, não é pela nossa obediência, é pela sua graça. Mas aquele que não entende que a graça de Deus, ela nos ensina a abandonar as paixões pecaminosas, como diz lá em Tito, no capítulo 1, o pecado. Esse ainda não entendeu, não conheceu ao Senhor. Glória a Deus. Nós tivemos o privilégio hoje de pregar mais uma vez lá na Praça do Centro, hoje pela manhã. E nós tivemos falando sobre a parábola do semeador. Deus me deu uma palavra em cima dessa parábola, uma palavra evangelística, uma palavra de salvação. Mas é uma parábola que serve para nós também. Porque, resumindo aqui, são 4 tipos de solos. Então, são 4 tipos de pessoas e 4 reações a receber a palavra de Deus. A palavra, semente que cai à beira do caminho, é aquela pessoa que ouve, mas não entende. As aves do céu vêm e comem a semente. Satanás e os demônios roubam a palavra da pessoa. Mas aquele que cai entre os pedregais, que é o segundo solo, é aquela pessoa que até recebe a palavra e até nasce alguma coisa, mas é de pouca duração porque não tem raiz. Jesus disse, essa é a pessoa que, ouvindo a palavra, recebe de uma forma até entusiasmada. Mas vem a angústia e a perseguição por causa da palavra, e o que acontece? Ela se escandaliza, ela abandona. Porque tem angústia e perseguição por causa da palavra. A terceira semente caiu entre os espinhos, que cresceu também, chegou a nascer também. Mas os espinhos cresceram junto e sufocaram. Isso é o quê? A pessoa que também
recebeu a palavra, mas ainda está com seu coração no mundo, nas riquezas, nas preocupações, nos prazeres, e isso torna a palavra infrutífera, ela vai morrer. Mas a que caiu em boa terra, ela produziu muito. 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Nada impede, não tem impedimento nenhum. E eu entendo com isso, sabe que o que Deus falou comigo, queridos, meditando sobre essa parábola, é que nós, como cristãos, nós temos que preservar para que a palavra de Deus continue crescendo dentro de nós. Nós não podemos, nós temos que servir terra boa hoje, amanhã e até a vinda de Jesus. Nós não podemos ser terra boa hoje, deixar nascer e mais tarde deixar os cuidados do mundo sufocar. Os prazeres, as tentações. Nós não podemos deixar com que a angústia e a perseguição, onde é que eu esteja, críticas por causa da palavra, sufoquem o crescimento. Não. Eu não me envergonho da palavra de Deus, disse Paulo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que creu. Aleluia. Paulo disse lá aos Coríntios, não me envergonho do Evangelho, porque me foi imposta essa obrigação de anunciá-lo, e ai de mim se não anunciar. Não seja ousado, ame de toda a força, de todo o coração, a palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração por você que está nesse momento em sua casa, você que vai participar da ceia, você que está aqui na igreja, aqui na varanda, aqui assistindo esse culto. Eu queria convidar você para ficar de pé. E nós vamos orar sobre essa palavra e já vamos partir para a celebração da ceia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você que orou, jejuou, você que entrou no propósito nesse dia, de repente você não conseguiu chegar até as 21 horas, mas você fez, de repente você não fez de alimento, mas você fez de alguma outra coisa. Eu quero que nesse momento, de uma forma muito humilde, quebrantada, você comece já agradecendo a Deus também por esse propósito. Aleluia. Glória a Deus. Nós cremos, nós temos exemplo na palavra de Deus, de quando a nação voltou-se para Deus em jejum, em oração, em arrependimento, o Senhor mudou a sorte das nações. Senhor, Tu és poderoso para mudar a sorte da nossa nação. Tu és poderoso, Senhor, para toda a maldição que está sentenciada para essa nação converter em bênção, Pai. Toda palavra que foi liberada, Senhor, do inferno, para quebrar, para deixar as pessoas passarem fome, necessidades. Meu Pai, nós temos visto de cidades que já têm demitido centenas de professores contratados. Mas nós temos notícias, Senhor, de empresas que já demitiram centenas de funcionários por causa, Senhor Jesus, dessa pandemia, meu Deus. Tu sabes, Senhor Jesus, quantos pais de família, quantas famílias estão desesperadas nessa hora. De repente alguém que está me vendo aqui, ouvindo a Tua palavra. Meu Deus, mas nós oramos para que o Senhor mude o quadro, mude a situação. O Senhor traga, Senhor Jesus, em meio a esse caos, um milagre, meu Pai, que a nossa nação possa se levantar diante de Ti, mas não de forma arrogante, meu Pai. Que o Senhor mude não só as circunstâncias, mas mude a nossa nação, mude o coração dos brasileiros, Senhor. Limpa de toda corrupção, de toda imoralidade. Limpa, Senhor, de toda bruxaria, de toda feitiçaria. Limpa, Senhor, o Brasil de todo pecado, de toda maldade. Limpa, Senhor, a igreja brasileira de toda avareza, de todo orgulho, arrogância, de toda divisão, de toda rebeldia que tem havido, Senhor, na igreja brasileira, de toda heresia. Muda, Senhor. Muda, Senhor, o Brasil, que a nossa nação, Senhor, seja aquela, como diz a Tua palavra, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, que venha amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, que venha guardar os Teus preceitos, os Teus mandamentos, ó Pai. Nos colocamos diante de Ti como igreja, orando, clamando, intercedendo e abençoando, Senhor, a nossa pátria, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Eu quero pedir para os irmãos sentarem aqui, vou pedir para o Gilberto agora, não sei se o Adriano vai poder, ele está controlando ali, mas pode vir ajudar a servir. Então, vou pedir para vocês higienizarem aqui as mãos com álcool, o Adriano já usou ali, ele tem um frasquinho de álcool ali, e nós vamos estar orando agora, ou melhor, vamos estar lendo o texto em Mateus. Hoje nós vamos ler em Mateus, onde fala da ceia, capítulo 26, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, glória a Deus, quando Jesus está servindo a ceia aos seus discípulos. Glória a Deus. Vou pedir para o Gilberto Adriano vir aqui, vai pegar o pão, vai pegar o cálice, vão estar orando, consagrando após essa leitura. Você que está em casa também, você pode já ir se preparando, orando aqui, prestando atenção à palavra. Você, de repente, não faz parte da nossa igreja, mas quer ceiar, de repente até se preparou para isso. A orientação que nós damos é: examine a si mesmo, como diz a Bíblia, cada um coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe indignamente come para sua própria condenação. Então, esse é um exame de consciência que cada um temos que fazer. Se há pecado, se há necessidade de arrependimento, de confessar, de pedir perdão, que seja feito antes do ato da ceia. A Bíblia diz aqui em Mateus 26, verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E foi assim que Jesus realizou a ceia. Então, vou pedir aqui para o irmão Gilberto estar levantando a voz, consagrando os elementos, enquanto eu também vou passar o álcool aqui nas minhas mãos e partir o pão. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença, ó Deus, te agradecendo, Deus, porque a Tua palavra nos diz que até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Deus, dando seguimento, Deus, ao que foi lido aqui da Tua palavra. Ó Deus, nós agora, Deus, te entregamos, ó Deus, estes dois elementos, que a partir de agora, Deus, representam, ó Deus, o Teu sangue, ó Deus, o Teu corpo, ó Deus, para a remissão dos pecados. Seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus nós somos gratos. Amém. A palavra de Deus diz que o Senhor, tomando o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comei deles todos, esse é o meu corpo que é partido por vós. Deixa o cálice aqui por enquanto. Então, Gilberto e Adriano vão estar distribuindo o pão, logo após a parte do cálice. Pode com o Ministério Louvor, por favor. Sofrer participar da sua obra vou contar. Meu Salvador, na cruz mostrou amor do Pai, o justo bem.
me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, encantado do seu amor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Você que está em casa também, você que pode pegar o pão, nós estamos aqui com o pão e com o cálice. Aleluia, Jesus. O Senhor disse, este é o meu corpo, que é partido por vós. Amém. Façam isso em memória de mim. Você pode comer do pão em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Santo Deus de glória. Obrigado. Glória a Deus. Amém, Senhor. Louvado, bendito é o seu nome. Você pode pegar o cálice. Este cálice, disse Jesus, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode beber o cálice. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja Aleluia, Jesus. Santo, Vamos santo. continuar adorando o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero conciliar pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Queridos, só para matar saudade aqui, eu pedi a Adriano para virar a webcam aqui que está filmando para vocês aqui, para você mandar um alô quem está assistindo de casa. Isabel, todo mundo aí, dá um alô.
essa hora, vontade. Agora eu vou pedir para voltar para cá. Glória a Deus. E vou convidar a Cláudia, minha esposa, para estar orando aqui. Aí, agora tá bonito. Agora. Tá bonito? Vem cá, Claudirene, vai estar orando, agradecendo pela ceia. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor Jesus, nós te damos graças, meu Deus, porque nesse dia que o Senhor fez, nós estamos aqui reunidos, Senhor, para celebrar, Senhor. Deus, celebrar junto com os nossos irmãos, Senhor, que a tua morte não foi em vão, Senhor. Que a tua morte, Senhor, que o preço da tua morte, Senhor, nos redimiu, Senhor, e nos curou, Senhor, e nos salvou, Senhor. Que assim o Senhor possa receber diante de ti as nossas vidas. Que o Senhor possa receber, Senhor, dos mais altos céus, Senhor, a nossa oração, o nosso sacrifício. Que o Senhor possa contemplar, Senhor, a necessidade de cada um que está aqui, daqueles que estão, Senhor, nos vendo dos seus lares, Senhor. Que a tua paz, que excede todo entendimento, Deus, seja suficiente, Senhor, para nos fazer, Senhor, passar por todo esse vale, Senhor, por todas essas dificuldades e permanecer firmes de pé, Senhor, glorificando e exaltando o teu santo e poderoso nome, Senhor. No nome de Jesus, seja conosco, Senhor. Continua conosco, Senhor, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, ainda de pé, nós queremos só finalizar, avisar que essa semana vamos estar fazendo as células por transmissão, né? Vamos estar trabalhando. Não perca o contato com os membros da célula, ligue, mande mensagem, não só mande mensagem, preferência ligue, ok? Mantenha o contato e vamos manter a comunhão ainda que em uma certa distância. E também, assim, ir na casa de alguém, um lugar aberto, orar com uma pessoa, mantendo a distância também. Isso aí não tem nada que impeça. Pô, se eu queria uma visita, eu estou me sentindo assim, precisando, necessitado, solicite o seu líder, o pastor mesmo, tá bom? Com prudência, sem quebrar nenhuma regra. Isso é possível. Amém, queridos? Amém. Poxa, se a gente vive a vida social, nós não podemos parar. A gente sabe, já foi provado por A e por B, que não podemos parar. Então, temos que ter precaução, cuidado. Amém. Enquanto isso, os abraços calorosos da Isabela, dos demais irmãos, vai aguardar um pouquinho. Mas isso não quer dizer que a gente possa, de vez em quando, estar orando juntos, estar fazendo até uma visita, ok? Evitando, lógico, aqueles que estão na área de risco, enfim, respeitando todas as normas que não precisa a gente estar falando. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, uma semana abençoada para todos. Amém. Você que assistiu até aqui, obrigado. Que o Senhor continue te abençoando. Vamos orar finalizando. Pai, obrigado por esse momento especial que tivemos aqui reunidos. E os irmãos que estão também em suas casas assistindo. Pai, recebe o nosso culto, a nossa adoração diante de Ti como oferta agradável às Tuas narinas. E leva-nos em paz, Senhor, aos nossos lares. Nos livra, Senhor, do inimigo. Dá-nos uma semana de bênção, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus, meu Pai, que as nossas células, mesmo sendo realizadas por via transmissão, e o Senhor possa estar conosco, falando, salvando, curando, operando o Teu milagre, Amém. Conforme a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus, e todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Tá.